Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Em nome de Allah, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, aquele que revelou ao Corão e revelou a Sunnah a seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e nos enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como uma misericórdia, como uma grande misericórdia para todos os universos, para todas as criaturas. E que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sempre sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como sobre sua família, sobre seus companheiros e sobre todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos aqueles que seguem o seu Corão, ouvem as suas palavras e seguem a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos aqueles que aprendem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e praticam os seus ensinamentos nas suas vidas diárias, nos seus atos, na maneira de comer, na maneira de andar, na maneira de se portar com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com os não muçulmanos, com os muçulmanos e assim por diante. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe por praticarmos o Islã e nos oriente cada vez mais à senda reta e nos oriente ao caminho correto e nos oriente ao conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento do Alcorão Sagrado e das tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foram compreendidos de acordo com os seus companheiros e de acordo com as 3 primeiras gerações de muçulmanos que nos precedeu e que por testemunho do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram as 3 melhores gerações de muçulmanos que já existiu. Portanto, seguimos o Alcorão Sagrado e seguimos a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de acordo com este entendimento. E aqui no canal Córdoba Internacional nós tentamos trazer mais e mais desse entendimento para o público em geral, não só para os muçulmanos, mas também para os não muçulmanos, lembrando aos não muçulmanos que nos assistem que isso que passamos aqui, isto é a Sharia. Essas informações é o que formam a Sharia. Esta maneira, nós estamos aqui numa série discutindo ou lembrando ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, técnicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para ensinar as pessoas, e essas técnicas elas estão de acordo com a Sharia. Essas técnicas elas compõem todo o montante da Sharia. Ou seja, a Sharia não é isso que passam por aí na mídia normalmente, isso é a Sharia. A benevolência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a Sharia, a lei islâmica. A doçura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao tratar com as crianças, como vimos em programas passados, isso é a Sharia. A educação e a humildade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em perguntar para as pessoas se elas queriam aprender aquilo que ele tinha para passar, ou perguntar para as pessoas se elas sabiam já daquilo que ele tinha a intenção de falar. Isso é a Sharia. Essa é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada a todos nós, reveladas a nós muçulmanos, reveladas a vocês que não são muçulmanos. Esta é a Sharia, e não essa loucura que eles passam de que nada mais ilustra o comportamento de alguns muçulmanos, certo? E é essa Sharia que os muçulmanos deveriam praticar. Essa é a Sharia que os muçulmanos deveriam praticar. Infelizmente, alguns deles não praticam e acabam cometendo erros que são confundidos com o Islã. O que nós passamos aqui no canal Córdoba é a visão islâmica, aquilo que diz o Alcorão e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós temos que fazer uma distinção aí entre aquilo que é o Islã e aquilo que são as práticas de alguns muçulmanos. Nós vimos a maneira em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda ontem discutíamos num programa sobre direitos humanos, que até mesmo Aisha, que era a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela tinha direitos sobre o mensageiro de Allah. E ele era o mensageiro de Allah, ele era o profeta enviado por Allah. Ele foi aquele que recebeu diretamente uma mensagem divina e ainda assim as pessoas tinham direitos sobre ele, assim como ele tinha direitos sobre as pessoas. Essa é a Sharia. Essa é a Sharia. Essa é a lei islâmica. Esse é o Islã. Essa é a maneira que os muçulmanos deveriam se comportar. Portanto, convido a vocês a conosco
percorrer os caminhos da Sharia. Aliás, a palavra Sharia na língua árabe também significa caminho, ou seja, o caminho a ser percorrido. Convido vocês então a percorrer mais um pouco desta Sharia, da nossa Sharia, da Sharia de Allah, da Sharia que foi revelada a toda a humanidade. Vimos em programas passados várias técnicas, né, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para ensinar as pessoas, ou seja, é o profeta ensinando, é o profeta como professor, é o profeta como propagador de uma ideia. Né? E vimos também que essas técnicas são necessárias e são bastante úteis para que se passe a mensagem do Islã, dentre outras mensagens. Né? Não vamos só nos limitar a passar a mensagem somente do Islã. Todo conhecimento que deve ser passado deveria ser passado de acordo com a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por dois motivos. Uma, porque são técnicas e são modos que foram revelados por Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você faz isso para se assemelhar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando isso é feito para que você se pareça mais com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você ganha recompensas para com Allah subhanahu wa ta'ala. Ganha recompensas com Allah subhanahu wa ta'ala para poder seguir, para que facilite sua entrada no paraíso. E além disso, você tem o melhor dos exemplos, como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado, tens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o melhor exemplo que já existiu. Então o nosso profeta é o nosso melhor exemplo, e aqui ele nos ensina a ensinar as pessoas, através dos seus atos, através das suas palavras, através dos seus gestos, através da sua maneira de ser. Ele exemplificava o Alcorão Sagrado, como disse Aisha radiyallahu anhu, kana Qur'anan yamshi. Ele era um Alcorão caminhando, era como se fosse o caminhão, a revelação, era como se fosse um Alcorão caminhando, como se fosse a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala caminhando entre as pessoas. E assim era o profeta, e assim deveriam ser os muçulmanos. Adquirir esse conhecimento para que se torne, para que essas pessoas personifiquem o Alcorão Sagrado e então vivam entre as comunidades pregando a melhor religião, a mais completa das religiões e nada mais, nada menos do que o melhor dos comportamentos. Hoje nós vamos ver que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muitas vezes se utilizava de exemplos visuais para poder explicar aquilo que era lícito ou aquilo que era ilícito. Nesse caso, num hadith narrado por Abu Daud, um dos sábios do passado que compilaram os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Bukhari, como Muslim, como Ahmad ibn Hanbal, como An-Nasa'i, o Ibn Majah, o At-Tirmidhi, e temos então Abu Daud, entre outros, como Al-Hakim, e entre outros. O próprio Shafi'i, o próprio Imam Shafi'i tinha o seu Musnad, né? O Imam Malik tinha a sua Mu'atta, ou seja, todos esses são figuras do Islã que compilaram ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas como todos nós muçulmanos sabemos que aqueles ditos que foram narrados pelo Bukhari ou por Muslim são os de maior valor, são os que mais são fidedignos, o que não quer dizer que em outras compilações não tenham também ditos fidedignos, como foi esse de Abu Daud, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito consigo e com suas obras, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa narrativa de Ali ibn Abi Talib, ele diz que viu o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala tomar a seda na sua mão direita e o ouro com a sua mão esquerda. E então ele disse: essas duas coisas estão proibidas, são haram para os homens da minha nação, para os homens muçulmanos. O ouro na mão direita, na seda na mão direita e o ouro na mão esquerda. Mostrou para as pessoas sobre o que ele estava falando e disse: estes dois aqui estão proibidos para os homens da minha comunidade, da minha nação, ou seja, os homens muçulmanos. A explicação desse hadith é que os homens muçulmanos, eles não estão permitidos
aqui eles não estão permitidos a utilizar nem ouro e nem seda. Esses dois objetos, essas duas coisas estão permitidas somente para as mulheres. As mulheres podem usar a seda quanto elas quiserem, ouro quanto elas quiserem. Para nós homens está proibido a utilização do ouro e da seda, quer seja aparentemente ou por baixo. Por exemplo, eu não posso aqui embaixo da minha juba utilizar uma camiseta de seda, ainda que ela não apareça. Ou seja, não pode ser utilizada de forma alguma, nem internamente, nem externamente, nada de ouro, nem de seda. No caso do ouro, se existe alguma necessidade medicinal para se usar o ouro, como antigamente faziam-se obturações nos dentes e encapavam os dentes com ouro, porque não existia um outro material, nesse caso não tem problema. Agora, no caso de simplesmente utilizar o ouro como adorno, né, como anel de ouro, correntes de ouro, braceletes de ouro, isso de forma alguma é permitido para os muçulmanos, de forma alguma. Portanto, esta é mais uma técnica do profeta Muhammad de como ensinar as pessoas. Trazer exemplos visuais. É claro que, por exemplo, hoje em dia os professores não precisam, as pessoas que estão ensinando, não precisam comprar uma bebida inebriante, uma bebida alcoólica, ou um papelote de cocaína e mostrar para as pessoas, esses dois aqui estão proibidos para a nossa comunidade, etc. Mas sim, pode trazer fotos, deve mostrar para as pessoas visualmente, explicar visualmente para as pessoas o que está proibido, o porquê que se deu a proibição, para que as pessoas visualizem aquilo. Da mesma forma, quando estamos ensinando a oração ou o ato de se pagar o zakat, também a oração, por exemplo, deveria ser exemplificada visualmente, como você rezar na frente das pessoas, você fazer o wudu, você fazer a ablução na frente das pessoas, perante os alunos, e assim ensinar visualmente as pessoas. E até então, e por que não levar os alunos para praticar uma sadaqa, né, para ajudar um pobre financeiramente? Né, tudo isso é importante para o ensino visual de tudo, o ensino da Sharia ou daquilo que se quer passar, mostrando visualmente as coisas, como o profeta Muhammad ﷺ fez com o ouro e com a prata. Mais uma vez, então, tivemos mais uma dica do profeta Muhammad ﷺ, mais um ensinamento do profeta Muhammad ﷺ de como ensinar as pessoas. Atentem para esses detalhes. Vamos tentar depois fazer um resumo de todas elas no último programa, alguma coisa assim, para que vocês possam anotar e praticar esses assuntos, principalmente você que faz da'wah, principalmente você, professor ou professora que ensina, né, os alunos, devem se utilizar dessas práticas que são muito úteis e são práticas reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as exemplificava. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita praticar a sunnah e o Alcorão sagrado da melhor forma possível. Muito obrigado por mais esse dia nas suas casas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.